dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Estamos começando pela Rural de Natal FM, o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 17 de novembro de 2024. Eu sou Luciano Batista e nós vamos ficar juntos nesta próxima hora aprendendo sobre um tema que ganhou uma grande repercussão no mês passado, quando o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, nomeou o padre Dalmário Barbalho como quarto sacerdote exorcista da arquidiocese aqui de Natal. O padre Dalmário juntou-se ao monsenhor Jailton Soares e ao padre Elielson Casimiro de Almeida nesta função que até então, por vários anos, estava sob a responsabilidade do cônego José Mário de Medeiros. E hoje estamos recebendo o monsenhor Jailton e os padres Elielson e o padre Dalmário para uma conversa sobre exorcismo. Esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o que é o exorcismo. Quando eu devo procurar um padre exorcista? Quais são os sintomas que às vezes parecem possessão, mas que são distúrbios psiquiátricos ou psicológicos, enfim. Estamos com 3 especialistas que vão nos esclarecer mais sobre este tema. Monsenhor Jailton, muito bom dia, bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Luciano. Bom dia aos irmãos sacerdotes aqui presentes, o padre Elielson, o padre Dalmário. Bom dia também a todos os que nos ouvem e que também nos veem. Bendito seja Deus por essa união e reunião de corações em função de aprender com a Igreja. Padre Elielson, bom dia, bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Luciano. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a vocês que estão também nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo pelas ondas da sintonia do bem. Padre Dalmário que despertou o interesse da imprensa nacional sobre exorcismo, agora está conosco para esse bom bate-papo. Bom dia, Padre Dalmário, seja bem-vindo. Bom dia, santo homem, bom dia a todos aqueles que nos acompanham através desta onda sempre amiga e evangelizadora da Rádio Rural de Natal. De fato, temos agora a oportunidade de falar à nossa igreja particular e aprender com ela, né? Nós estamos aqui não apenas para transmitir conhecimentos ou indicativos pastorais em relação à prática do exorcismo, mas para sermos eco daquilo que a igreja nos ensina. Muito bem. Bom, o território da Arquidiocese de Natal é muito grande e o aumento no número de pessoas que procuravam por um atendimento cresceu muito nos últimos tempos. Isso fez com que Dom João, então, nomeasse 3 sacerdotes para esta função. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente sobre isso. O que tem levado tanta gente a buscar por um aconselhamento, por um atendimento com um padre exorcista? Unidunité? Com a palavra do coordenador. Nós vivemos num tempo, Luciano, e os que nos ouvem, em que as pessoas estão cada vez mais doentes. Há uma crise muito grande de valores, há uma crise muito grande de sentido, já anunciada pelo próprio documento de Aparecida, que falava numa crise de sentido. Antes a gente ouvia muito crise existencial, crise vocacional, hoje uma crise de sentido, onde as pessoas, infelizmente, elas não sabem mais quem são, por que estão aqui, nem qual a finalidade delas, de suas vidas. Então, quando há uma crise de sentido, naturalmente haverá uma crise de virtude. Então, estamos no meio de uma crise de virtude muito grande, e uma das virtudes que sofre mais crise é a própria virtude da religião, que é a virtude que faz a gente dar a Deus a glória que Ele merece, dar a Deus o amor que lhe é devido. Então, como criaturas, quanto mais longe de Deus a criatura vai ficando, ela vai realmente perdendo o seu sentido, porque a criatura só se entende no Criador. Santo Agostinho nos dizia, nos deixou escrito nas suas confissões: fizestes no Senhor para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Então, quanto mais o ser humano vai se afastando do ser que é Deus, ele não é. Porque nós não somos, Deus é que é, e nós só somos em Deus. Então, quanto mais longe de Deus, mais vulneráveis à ação do maligno, ao inimigo de Deus.
São Pedro chega a nos dizer que devemos resistir firmes na fé. Pronto, e a fé em crise? Cadê a firmeza? Vivemos também uma crise também de ignorância. Hoje há uma ignorância muito grande, cada vez mais, onde as pessoas querem o efeito de crer, mas não querem mais aprofundar-se no que creem. Mas em contrapartida também há muita gente redescobrindo a fé e procurando, mas ainda é uma escala pequena diante da proporção mundial dos que não conhecem a Jesus e dos que esfriaram na fé. Há de fato, só complementando o que o Monsenhor Jailton partilhou, há de fato uma verdadeira crise da verdade. Não é? Isso. Em sua objetividade, ela está diluída, enquanto uma proposta em escala universal, podemos assim dizer. E, consequentemente, o ser humano perde sua identidade. Ele quer se configurar a tudo e a todos, menos aquilo que ele é. Com isso, cadê o sentido da própria vida? Muitas patologias, inclusive psíquicas, são decorrentes justamente dessa crise de sentido pela qual nós estamos a passar. Muitas causas no âmbito de depressão e de todo o transtorno de ansiedade é justamente essa fragmentação da identidade humana. Isto cansa o homem. De fato, a humanidade que hoje é confiada à igreja é uma humanidade doente. É uma humanidade doente. Então, o exercício de toda a ação pastoral da igreja é justamente ser, de fato, esta mãe perita em humanidade que acolhe e que tem uma palavra, que é a mesma de ontem, hoje e sempre, que se chama Jesus Cristo. É Ele que revela ao homem, como nos diz Gaudet Spes, número 22, uma assinatura de Karol Reutil ali no documento conciliar, dogmático. É Ele que revela ao homem quem o homem é. É Cristo que nós apresentamos. É Cristo que damos ao homem. Eu penso que também, assim, de uma forma bem prática, esse enfraquecimento, esse desvirtuamento da fé vai se apresentando na abertura de muitos cristãos e católicos a falsas doutrinas com o nome de cristãs. A superstição, começando pela, quando eu digo do enfraquecimento da fé, tem muitos católicos que seguem esses, né, aventureiros que propõem a teologia da prosperidade, por exemplo, né, o céu na terra. E quando vem a frustração, porque nós não vamos ter neste mundo, o Senhor nos prometeu que estaria conosco e, né, venceria conosco em nós, mas ele disse: tereis tribulações. Então, na hora que o cristão envereda por um caminho que promete, né, se promete ser trilhado sem cruzes, sem angústias, a tendência dele é procurar a solução mais rápida para o seu problema, para a sua dor, sua angústia, aí se abre para tudo. A própria, né, falsa doutrina cristã, né, dessa prosperidade completa neste mundo, desta paz, né, que é a isenção de sofrimentos neste mundo, coisa que não existe. A superstição é uma grande porta, né? Coisas que parecem ser inocentes, uma simpatia, são pactos tácitos com o maligno, né? E as práticas, né, do ocultismo de modo geral são a abertura, certamente, né, para este mal que avança, né, tomando conta dos corações. Quer dizer, a gente pode dizer então que seria mais ou menos é um distanciamento de Deus, da pessoa com Deus, que abre esse caminho para o inimigo agir. Isso. Na verdade, toda a ação do maligno é permitida por Deus. O demônio, ele não é autônomo. Santo Tomás de Aquino mostra a ação do demônio como uma ação motivadora. Ela não é a causa em si mesma do mal, mas é motivadora do mal. A gente pensa, vai lá no Éden. Não foi o mal, o demônio motivou os primeiros pais ao mal, que ele já carregava. Atualizando a palavra do Aquinate de Monsenhor Jailton, é um gatilho. Ele se utiliza de gatilhos.
né? E interessante é que ele parte sempre da verdade. É verdade que vocês podem comer de todos os frutos, menos desta árvore, né? Ele dispara os gatilhos e diante da liberdade humana, então ele tem toda uma influência e chega até nós, mas ele de fato não é a causa. Ele trabalha por via já de resposta da nossa parte. Padre, então, esclarecido isso, né? O que é, então, o exorcismo? De uma maneira bem escolar mesmo, né? De uma forma bem didática. O que é o exorcismo? Talvez, Luciano, seja melhor para explicar o que é o exorcismo partir de Nosso Senhor. Nosso Senhor é exorcista do Pai por excelência. Ele manifestou-se para desfazer as obras do mal, as obras das trevas, como nos diz a palavra. Quando abrimos a Sagrada Escritura e percorremos os 46 livros do Antigo Testamento, quase nós não vemos a ação do demônio ou dos demônios. Ao contrário do Novo Testamento, nos seus 27 livros, se formos examiná-los com cautela, nós vamos encontrar 511 ocorrências da presença do demônio nos textos. 511. Então, é uma verdadeira explosão. E toda vez que o demônio se manifesta nos textos bíblicos, sobretudo nos sinóticos, porque no Evangelho de João não há nenhum exorcismo, é interessante notar isso. São 7 grandes exorcismos presentes lá, uma lista de 7 nos sinóticos. E há, antes da libertação efetiva da pessoa por Jesus, eles proclamam quem é Jesus e o que ele veio fazer. Vocês vieste nos destruir. Então Jesus é o exorcista do Pai. E que transferiu esse poder seu sobre o demônio, porque ele transfere esse poder para a própria igreja quando diz aos apóstolos: vão, curem as doenças, anunciem e expulsem os demônios. A expulsão dos demônios é um sinal do reino de Deus, dos tempos messiânicos. Então, por isso, essa manifestação grande do mal no Novo Testamento, porque é como se realmente fosse assim, deflagrou-se a guerra. Então, Jesus transmite isso aos apóstolos e, por sua vez, na Igreja Católica, na doutrina, na cultura, na teologia católica, na tradição da igreja ao longo dos séculos, os bispos que são os sucessores dos apóstolos são os exorcistas por excelência. São os bispos. Então, por isso, o bispo que tem essa potestade dada por Nosso Senhor escolhe, nomeia sacerdotes, colaboradores diretos seus para exercer esse ministério. Claro, não a partir do livre-arbítrio, mas ele considera algumas características, considera as indicações do Código de Direito Canônico, a autora do Cânon 1172. Até porque vocês precisam passar por um curso, sim, né? sim. Que não é simplesmente chegar e falar, eu quero ser exorcista. Não é assim que funciona. Não. Ainda voltando ao mistério da encarnação, é tão bom a gente frisar isto. Usando categorias de um grande teólogo que deu norte também à minha vida, que foi Hans von Balthasar. Ele diz que quando o Verbo Divino se encarna, manifesta-se um drama que extrapola toda a realidade do mundo. A gente se dá conta que existe de fato um mundo espiritual que precede a criação da própria humanidade. Um drama que começa justamente com a rebelião de Lúcifer na eternidade por causa da criatura humana, o objeto do amor, da misericórdia, da compaixão divina. Lúcifer sabia que permaneceria sempre como criatura, enquanto que o homem haveria de sentar-se à direita de Deus como seu filho. Então toda a ação dele se manifesta de maneira, vamos dizer, muito mais visível a partir da encarnação. A partir da encarnação. Porque quando Deus se faz homem e mostra qual é o destino do homem,
o valor da dignidade humana, pronto, então ele se manifesta. Porque o objeto de ódio dele é justamente sobre nós, que haveríamos de ocupar um trono que um dia ele desejou, na eternidade. E tão interessante essa fala do Padre Dalmário, porque me lembra uma palavra de São João Crisóstomo. Ele dizia que não nos traz prazer falar sobre o demônio, nem é do nosso interesse. Porém, precisamos falar sobre o demônio para exaltar Nosso Senhor. Nosso Senhor. Uma coisa puxa a outra, né? Eu acho interessante a gente fazer essa comparação. Nós temos aqui, digamos, duas pessoas, né? Uma está em pecado mortal, em prática, por exemplo, um adúltero. Né? Abandonou a família, está numa situação institucionalmente de adultério. E aqui tem uma pessoa possessa. Diante de Deus, quem está em piores condições? O adulto. Com certeza, né? Que ele age livremente, ele escolhe o mal, ele escolhe, portanto, afastar-se de Deus. O possesso, não, ele não. Geralmente ele não escolheu estar possesso, mesmo que ele tenha se aberto para o mal com tudo isso, mas ele foi induzido, né? Não foi uma escolha livre. Então, voltando, Luciano, é belo o que o Padre Geraldo nos impulsionou a dizer, é a ação do Cristo. É a ação do Cristo que veio libertar o homem de maneira integral, não é apenas ideologicamente em dimensões sociais, ou até numa dimensão gnóstica, numa dimensão espiritual, mas o homem todo. Sim. Integralmente, santo homem, porque nós não somos apenas essa condição social no mundo, não é? Existe de fato toda uma dimensão espiritual que a gente não vê e que interfere sim, direto ou indiretamente, na nossa vida. Não obstante ser invisível, é verdadeira. Nós dizemos no credo que cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui está a doutrina sobre os santos anjos, cuja existência é verdade de fé. É verdade de fé defendida pela Igreja, ratificada já no Concílio IV de Latrão, em 1215. Inclusive ali se mencionou a existência dos demônios como anjos bons. Deus, que é bom, a bondade, ele não cria nada ruim, mas no uso da sua própria liberdade houve a rebelião. A rebelião contra o próprio Deus, que é a fonte de todo ser. E Deus que criou livres, as pessoas são livres, digo, porque quando dizemos pessoas, temos que pessoas humanas. Compreender o que são pessoas, não são só pessoas humanas. Sim. Há 3 classes de pessoas: as divinas, as angélicas e as humanas. Somente as humanas são carnais, físicas, né? As angélicas e as divinas são invisíveis, são espirituais, mas a gente pega lá de trás o conceito de Boécio, que é uma pessoa, uma substância individual de natureza racional. Os anjos são assim. E nessa natureza racional, portanto livre, rebelam-se contra Deus, mas terminam tornando-se objeto da glória de Deus por causa disso. Agora, o interessante, vocês já comentaram, é que toda a ação do demônio é permitida por Deus. Sim. Por quê? Sim. Agora acho que talvez fosse bom aqui a gente separar as duas ações, a ordinária, exato. Pegando a questão do adúltero e do possesso, é preciso compreender que há a forma ordinária da ação do maligno. Essa forma ordinária do demônio, ela é, numa palavra mais simples, a tentação, mas que se manifesta, ela é universal, ela atinge a todos os cristãos, a todos os seres humanos, inclusive atingiu o próprio Deus feito homem, Nosso Senhor. O demônio tentou Nosso Senhor, e Nosso Senhor nos ensinou no Pai Nosso a pedir a Nosso Senhor que não nos permita cair em tentação. Por quê? Porque a tentação, quando caímos, ela compromete a salvação, porque ela nos leva ao pecado. Então nada pode romper a nossa comunhão com Deus, só o pecado. Então por isso a ação ordinária do demônio é mais grave que as extraordinárias, que vamos chegar lá. Então é essa ação ordinária do demônio que São Pedro fala, que a gente tem que resistir firme na fé, a vida da graça. É que nos cobre, nos protege da ação ordinária do demônio,
que está aí todo dia para, como diz Jesus, no capítulo 10 de São João, para matar, roubar, para destruir. Como é que o demônio destrói? A gente vem à crise da verdade confundindo. Como é que mata? Pelo pecado. Como é que rouba? Quando faz a gente esquecer quem a gente é, ele nos roubou de nós mesmos. E tantas outras formas que derivam daqui. Quando o homem não sabe mais quem ele se torna vulnerável a toda a ação do demônio, porque o homem é chamado a ser, foi criado de imagem e semelhança de Deus e é chamado a apossar-se disso. Quando o demônio vê aí a vulnerabilidade, quer fazer o contrário. Quer que ele seja a imagem dele. Então ele vai jogando o homem no pecado, na tentação. Aí vem depois agora, sem a gente falando assim mais sinteticamente, para as formas extraordinárias da ação diabólica. A saber, os colegas podem me ajudar, mas são 4. A primeira, que é a mais grave de todas, e elas são chamadas extraordinárias porque realmente são extraordinárias e não atingem a todos, como a ordinária, que é a tentação, e repito, é a mais grave. As outras são extraordinárias, como o próprio adjetivo já nos impõe. A saber, a possessão é a mais grave de todas. O que é que a possessão indica? É que a ação do maligno tomou aquela pessoa e interceptou a liberdade dela sobre seu próprio corpo. Ali o demônio age na própria pessoa, com seus membros, com sua voz e se comunica. Também há a obsessão. Essa também é grave e é a mais exigente, eu não digo difícil, mas mais exigente a ser discernida, porque a obsessão ela se assemelha muito a algumas patologias psicológicas, psiquiátricas. Mas como é que a obsessão se manifesta? Quando o demônio ele toma de assalto o intelecto e a vontade da pessoa. E ela vai cair numa obsessão, é uma coisa mental, intelectual, que foge do seu alcance e que a oprime. Claro, o conteúdo dessa obsessão, disso tudo é que vai indicar se realmente é uma obsessão, a forma extraordinária do agir diabólico. Uma outra forma é a vexação. A vexação é a forma do demônio agir externa à pessoa, no entanto que atinge a pessoa no seu próprio corpo, claro, do lado de fora. Há muitos santos que na longa história da igreja, grandes santos, passaram por essas situações. Quem não lembra ou não conhece entre os sacerdotes o nosso glorioso e querido São João Maria Vianney, que sofreu tanto em Ars, ele foi vexado desde o começo do seu ministério ali, até que ele só começou a sentir-se livre quando ele aprendeu que não devia debater, mas ignorar a ação diabólica e continuar aprofundando sua união a Jesus. Ah, padre, mas o santo foi vexado, ele não é santo? Mas aí lembre do velho Jó, lá do Antigo Testamento. Jó também era santo. Inclusive o demônio, no início do livro de Jó, que é a literatura entre os livros sapienciais, é que a gente começa a ver essa ação do mal lá no Antigo Testamento, que já falei, raríssima. Mas o demônio apresenta-se diante de Deus e Deus pergunta de onde ele vem. Ele diz que vem daqui, vem do mundo, estava dando uma volta. Aí Deus pergunta: viste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. O demônio diz: deixa eu tocá-lo, me dê liberdade para ver se ele lhe permanece fiel. Então muitos santos passaram por isso para ser provado no seu amor. São Pio, Santa Gema Galgani e tantos outros santos que, se formos aqui puxar uma lista, esses são os mais conhecidos de todos. Santa Gema, São Pio, São João Maria Vianney. E eles foram vexados, sofriam. Padre Pio, a última missa que celebrou, estava cheio de hematomas, porque passou a noite apanhando, sendo vexado. O cura d'Ars sofreu tanto a vexação como sofreu a próxima, que é a infestação. Que é uma ação extraordinária do demônio que acontece ligada a espaços e objetos, a ambientes e objetos. Muitas vezes o cura d'Ars, durante a noite, viu sua casa
ouvia passos no seu quarto, as portas baterem, gritos e vozes que o acusavam, que o humilhavam, o colchão que pegou fogo, e ele dizia assim, ele, o demônio, não pode pegar o pássaro e queimou minha gaiola. Queimou a gaiola. E uma vez ele conseguiu restaurar um quadro belíssimo da Anunciação, que está na curva da escada, do primeiro lance de escadas, onde nós subimos para o seu quarto, na sua casa em Ars. Então está lá exposto um grande quadro da Anunciação, da Encarnação. E ele, com muito sacrifício, conseguiu restaurar esse quadro, que era um quadro antigo da igrejinha de Ars, que quando ele chegou já estava abandonada, né, na prática. Então ele chamou tanta atenção à beleza do quadro, mas estava feio, acabado, destruído. Mandou restaurar com muito sacrifício. Guardou o quadro em casa para levar para a igreja, só que não benzeu o quadro. O quadro amanheceu o dia cheio de esterco, todo sujo. Aí o demônio disse a ele, rindo, ele ouvia a voz do demônio rindo, com ódio do mistério da encarnação, estragou o quadro. E ele não tinha abençoado o quadro, ficou vulnerável ao objeto. Caramba. E também pode a infestação agir em animais. Nosso Senhor mostrou no Evangelho o exorcismo que Nosso Senhor faz lá entre os gadarenos, que os demônios pedem, se tu nos tiras, coloca-nos ali naqueles porcos. E os porcos se precipitam no abismo, caem no mar. E por causa desse prejuízo, ao final, quem é expulso é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Preferindo os porcos ao Senhor. Mas vale lembrar que essas formas extraordinárias não comprometem a nossa salvação. A ordinária é que compromete. Jesus disse, não tenha medo de quem mata o corpo, mas se preocupe com quem pode matar a alma no inferno. Então, pecado grave, pecado mortal. Pecado venial, que a gente comete, esses pecados que a gente sabe que a gravidade é diferente, eles ferem a nossa união com Deus, mas o mortal rompe. Rompe a vida em Deus, por isso é chamado mortal. Entendi. Gente, a gente vai precisar ir para o intervalo, mas antes eu queria que vocês comentassem uma coisa que eu achei muito bonita e eu acredito que muita gente não sabe disso, mas todos nós que somos católicos, batizados, pelo menos uma vez na vida, a gente já foi exorcizado. Sim. Isso. No batismo, não é? Isso quando, no início do cristianismo, quando do mundo judaico, não é? O cristianismo chegou no mundo pagão, então os nossos antepassados entenderam que eles precisavam ser exorcizados, né? Das suas práticas pagãs, da idolatria, do culto aos ídolos, aos demônios, né? Fale da liturgia batismal nos primeiros séculos. Sim, interessante. No tempo da quaresma, o que acontecia. As renúncias. Então acontecia isso, como o padre Dalmário lembrou bem, não é? O próprio rito, nós lembramos assim, no Novo Testamento, como aconteceu o batismo. O primeiro grande batismo, ali Pedro, não é? Pregando, e aí perguntaram, e agora o que é que nós precisamos fazer para ter esta vida? Que cada um se converta e seja batizado. Já criam em Deus, né? Tinha uma prática no judaísmo, né? O mundo pagão, não. Então foi se organizando, né? Organicamente foi surgindo o tempo de preparação para a Páscoa, o tempo da iluminação, o tempo da libertação da vida nova com a quaresma, e durante aqueles dias o jejum da igreja, sustentando os que estavam sendo introduzidos, né, na vida cristã, iniciados pelos sacramentos, e da parte dos que estavam se preparando para serem batizados, aí vinham, né, as renúncias, as orações, né, de libertação que eram feitas, né, durante este período, até culminar com o batismo e a confirmação, né, a crisma deles na vigília pascal. Mas este exorcismo, né, ele permanece na igreja. Quando nós batizamos, a aliança da unção, com o óleo dos catecúmenos, né, o óleo do batismo, nós impomos as mãos e fazemos uma oração, um pequeno exorcismo, libertando a pessoa do mal, né, que vem com o pecado original e introduzi-la na vida da graça. E antes de professar a fé, antes de começar a dizer que crê, primeiro renunciar ao demônio e suas obras. Que é importantíssimo, isso não basta. Nós lembremos, né? Deus nos fez corpo e alma.
Não basta só interiormente eu dizer, eu não quero mais. Eu não quero de jeito nenhum, né? Não quero. Tem que publicar, tem que ser emitida a renúncia. Mas, Luciano, existe também uma forma, e eu estou diante de 2 santos homens que são amantes do sacramento da confissão. O sacramento da reconciliação com Deus é um exorcismo. Isso eu digo com muita tranquilidade. Os sacramentos podem mais que os exorcismos. Que é um sacramental. É um sacramental. Então, quando alguém se aproxima de Nosso Senhor através de um ministro ordenado, para que com muita reverência, mas sobretudo um arrependimento profundo e uma disposição a superar aquele vício, aquela fraqueza, aquele pecado, ali há um exorcismo. Uma grande libertação. Há uma grande libertação, porque você desliga a ação do demônio naquela vida, né, mediante o sacramento. Tá certo. Gente, nós precisamos ir a um pequeno intervalo, então fique aí, continue conosco, que daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja pela Rural de Natal FM. Hoje, conversando com o Monsenhor Jailton, com o Padre Dalmário e com o Padre Elielson sobre o trabalho dos exorcistas aqui na Arquidiocese de Natal. E uma pergunta que eu acho que vocês ouvem bastante. O trabalho do padre exorcista é igual àquilo que a gente vê no cinema? Eu converso rindo porque sempre me causou muitas gargalhadas os filmes de terror, né? E dentre estes é o clássico que todos nós conhecemos, O Exorcista, e ultimamente veio à tona por causa do Exorcista do Papa. É preciso, então, a gente falar determinadas coisas. É claro que, por exemplo, a ficção hollywoodiana parte de dados colhidos, reais. Isto é um fato, não é? Então, claro que o depósito de todos esses dados racionalmente colhidos é a própria igreja, é a experiência de padres exorcistas, mas estamos falando de uma dimensão fictícia também, estamos no âmbito hollywoodiano, então há uma acentuação que ultrapassa aquilo que é a experiência da gente, não é? E que não corresponde de fato, seja a ação do demônio na pessoa, seja também o exercício do ministério por parte do sacerdote, não é? A gente, por exemplo, estamos acostumados a, quando escutamos a palavra possessão, é pescoço da pessoa girando, é a pessoa andando feito uma aranha, é vomitando caco de vidro, é vomitando vespas, que rarissimamente isso de fato pode acontecer. Há registros testemunhos muito firmes sobre, né? Sobre essas realidades há. Contudo, o demônio, diz a Sagrada Escritura, Lucas 22, 3, 4, 5, entrou em Judas e Judas não se manifestou dessa forma. Ou seja, Judas saiu ali sereno, decidido a entregar Nosso Senhor para as mãos dos judeus, tentando fazer com que ele causasse uma revolução ali para salvar aquele povo do Império Romano. Ou seja, não teve nenhum fenômeno que se apresenta nesses filmes hollywoodianos. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não há elementos, sim, né? A questão de falar outros idiomas, a força superior à idade, ao físico, sim. Também de manifestar coisas desconhecidas, de apresentar coisas desconhecidas, passadas ou futuras, que depois se confirmam. As blasfêmias ao nome de Deus, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. O ódio às coisas sagradas. O escarro, o vômito acontece. Tudo bem. E não uma coisa só, não é? É uma junção. A gente pode pôr uma
uma ação, um efeito, um evento, isso aqui é. Pode não ser. Pode não ser. Então é preciso muita prudência e discernimento. Porque há também os fenômenos psíquicos que parecem possessão. A histeria, por exemplo, é um sinal praticamente que se confunde com a possessão diabólica, mas não é uma possessão diabólica. É um estado de estresse ao seu máximo da mente humana, né? Condicionada por alguma coisa. Agora, a gente falou muito dessa questão da pessoa estar possuída ou ser uma questão psíquica. Como que vocês conseguem discernir sobre a diferença entre um e o outro? A pessoa chegar para você e falar assim, eu estou possuído, ou um parente falar, essa pessoa está possuída. E na verdade não é um transtorno. Apesar de nós sermos de experiência pouca, porque há muito pouco temos a prática e há situações com as quais ainda não nos deparamos, o nosso material base, que é uma literatura, diga-se de passagem, riquíssima, nos orienta a partir da matéria do evento, a compreender a natureza, de onde parte. Então, os transtornos geralmente não são blasfemos. Os transtornos geralmente não colocam a pessoa capaz de, como já disse, falar línguas que ela nunca viu, nem dialogar com elas. Porque muitas vezes a experiência de exorcistas aí colocadas na literatura, onde as pessoas, o exorcista, com a sua ciência, sabendo de algumas línguas, até já dialogou com pessoas possessas em línguas que elas nunca falaram, nunca tiveram contato. Então esse é um sinal de que ali não está só um transtorno, e também não se exclui a possibilidade de conviverem as duas realidades, o transtorno psíquico e também a ação do demônio, a ação extraordinária ou ordinária, sobretudo a extraordinária, que é essa que requer, de fato, o ministério dos exorcistas. É tão importante esse último ponto que Monsenhor Gelito colocou. Falo do ponto agora realmente do ponto de vista clínico, psíquico. Existem estados, meus irmãos, isso é muito importante ser dito, existem estágios da depressão que há sim um influxo, há uma obsessão ali. É uma oportunidade, uma oportunidade de extrair daquela pessoa toda e qualquer centelha de esperança e de sentido de vida. Não é? Ele simplesmente faz daquela alma uma tristeza inerte ali, uma angústia perene. E você percebe. Acho que é até Santa Teresa de Ávila que diz que o inferno, ela tem uma definição de inferno, se não me falha a memória, Santa Teresa, ela tem várias, aqui e acolá, cita o estado infernal. E ela chega a dizer que o inferno é a absoluta tristeza, porque é para eternamente longe de Deus, né? A absoluta tristeza. E nesses estágios, a pessoa começa de fato a pensar no suicídio. Há uma ligação, isso como uma brecha também. Uma brecha altíssima, aliás, larga, né? Nessa sina, você não encontra saída, você não encontra motivos para uma alegria, para uma esperança, e vem o pensamento obsesso. Ou seja, só tem uma saída. Só tem uma saída. Claro que abriria um leque aqui muito grande, mas, por exemplo, quando a gente escuta, não sei se os senhores já escutaram alguma pessoa que tentou o suicídio. Que não foi efetivado, elas sempre falam, eu acho que é isso que você vai dizer, termina. Fale a voz. Elas sempre mostram Pode falar, moção. Que isso identifica muito claro a questão da obsessão. É uma voz que orienta o passo a passo. Inclusive a pessoas que vêm confessar-se conosco de que tentaram e graças a Deus não foi efetivado o suicídio, mas eu já tive com pessoas que a tal voz orientou, ensinou a dar o nó na corda. Então a pessoa nunca teve contato com corda, com nó, com amarração, com nada. Ensina a dar o nó, ensina onde está, e eu já tive contato com uma pessoa que tentou o suicídio e que essa voz
que eles sempre trazem quando estão em direção espiritual, confissão, a voz indicava que a corda o pai tinha levado, então fizesse com um cinto. Tem a corda, separou a corda, a voz diz que separou a corda, mas o pai levou para algum lugar. Aí essa situação, uma situação X, pela ética e pelo sigilo sacramental, a gente não pode revelar nomes, lugares, para não dar acenos a pessoas. Sim. Mas isso aqui é sério, claro, não vai mexer no sigilo, Não. mas a pessoa, quando foi tentar esse suicídio, foi se amarrar no pescoço e a voz dizia: vamos, vamos, rápido. O seu pai vai chegar aqui, já vai encontrar tudo pronto. Mas a pessoa lembrou-se de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é a inimiga número 1 de Satanás, está lá no Gênesis. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre os teus filhos e os dela. Pessoa devotíssima de Nossa Senhora, claro, num estágio profundíssimo de depressão, de um acúmulo de traumas de toda a ordem, chegou a achou que isso era a resolução, essa saída. Aí tentou rezar a Ave Maria. Não porque mudou de ideia, mas queria se recomendar a Nossa Senhora, porque na cabeça dos suicidas, eles não estão querendo morrer, eles estão querendo fugir. É uma fuga. Aí foi tentar se recomendar a Nossa Senhora, e quando rezou Ave Maria, ele disse que a voz começou a dizer com muita força, muito rápido: não, 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 ela não chame não, senão dá errado. E ele disse que com muita luta conseguiu dizer cheia de graça. Quando de cheia de graça, o pai entrou e tirou a pessoa da situação. Que justamente ia coincidir a entrada do pai encontrar tudo feito, se Nossa Senhora não tivesse entrado. Incrível. É de arrepiar. Eu fiquei tentado a dar um testemunho, mas... É difícil dar certo testemunho, porque tem que guardar a identidade das pessoas. Porque aconteceu... Mas como ele já partilhou publicamente, mas foi algo que tocou a minha família, né? No ano passado, o meu irmão do meio tentou o suicídio. E na hora que ele tentava o suicídio, eu estava celebrando a missa. E antes de dar a Santa Missa, eu aprendi isso com São João 23. Eu, ao me paramentar, eu sempre lembro dos meus e das pessoas que me pediram oração. Eu aprendi com ele: Senhor, eu subo ao Calvário, levando mamãe, papai, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, os amigos que me pediram oração. E naquele dia eu estava meio que angustiado, alguma coisa estranha acontecendo, pois é. E o tempo todo o smartwatch, né? Chamada. Eu via Tatiana, que é minha cunhada. E quando acabar a missa, realmente meu irmão tinha tentado. Eu digo, foi o sacrifício eucarístico. Não tenho dúvidas que aquele momento em que eu estava sobre o altar, meu irmão foi salvo. E interessante são os elementos, Antônio. Então foi algo que eu experimentei dentro de casa, dentro da família, não é? Ou seja, esses elementos são verdadeiros. A voz, né, que ele deveria estar jogando bola com os companheiros, coisa, né? A condução das coisas, as vozes que ele escutava: olha, Tatiana desceu, está lá embaixo com seu filho, agora é a hora. Os seus amigos estão jogando. Esse assalto do intelecto e da vontade, né, que o inimigo faz, se vale do transtorno, mas ele entra naquela larga brecha, como o padre Damasceno. Então a gente devemos ser muito sensíveis a esses momentos das pessoas em estado de depressão avançado, porque é uma grande brecha. Agora, padre, a gente fica, né, emocionado com esse depoimento e vê que realmente é aquilo que o Monsenhor falou, né? Eles estão no ar, né? E qualquer brecha que a gente abra, eles se valem
dessa brecha. O Evangelho diz, né? O Satanás afastou-se para voltar no momento oportuno. A fraqueza humana, seja qual for, né? Um momento oportuno. Isso nos leva a acreditar que todos nós somos fracos. Sim. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos. Mas a nossa força e a nossa proteção está no nome do Senhor. Exatamente. Né? E, Padre Dalmário, o senhor, além de tudo, é psicólogo também, né? Isso ajuda o senhor nesse trabalho ou não? Potencializa, não é? Sempre com aquele cuidado. Dalmário é muito racional. Acho que Nossa Senhora tem modelado muito meu coração nesse âmbito até hoje. Sempre com cuidado, porque também temos a tendência de simplesmente dizer, não, tudo é o âmbito psíquico. E não, isso é um... Tudo é o demônio. Ou senão tudo é o demônio, né? Os extremos, são os Existem os dois extremos, mas realmente aquilo que Monsenhor Jailton nos introduziu no início dessa nossa partilha é verdade. A humanidade está doente. Se eu tivesse respondido, seria a mesma resposta de imediato. O ser humano está doente, Santo Homem. E de fato, mais do que uma crise, é uma doença, é uma malatia de sentido. Então, todo esse universo no qual nós estamos inseridos, de crise de identidade, de crise de valores, de crise de virtudes, de crise de verdade, o fragmenta. Então ele se torna muito mais susceptível, vulnerável às patologias psíquicas, Santo Homem. A família desestruturada nunca se viu, é preciso ser dito, suicídio entre crianças e adolescentes. Quer dizer, nunca se viu tanto suicídio em toda a história. Em toda a história, mas é algo curioso, e a quantidade de jovens e adolescentes buscando no Google como se matar sem dor, sem isso. Fazem as automutilações e tanta coisa. Então há um aparato de frustrações, de decepções, de crises de valores, de fragmentações, de tudo aquilo que são bases sólidas para uma saúde integral da condição humana. Isso é uma coisa assim que nos assusta, a contradição, porque nunca o homem foi tão longe na técnica, na ciência, mas cada vez mais distante de si próprio. Dividido. Uma coisa Crianças séria. ansiosas. A ansiedade da criança é brincar, nem dormir quer. E um problema nosso hoje é que o Papa Bento XVI, de saudosíssima e venerável memória, ele falava da ditadura do relativismo. Sim. Então nós relativizamos tudo, inclusive a própria fé, a doutrina. E falando em Papa, o Papa Francisco, dos papas últimos da história, é o que mais alerta a igreja para que se previna da ação do demônio. Inclusive daí o aumento do número de exorcistas no mundo. No início do pontificado, ele fez imediatamente a consagração da cidade vaticana, tanto a São Miguel quanto ao terror dos demônios, que foi São José. Então, Santo Homem, no âmbito psíquico, a gente fala fragmentação, mas no âmbito espiritual, ele é o divisor. Então, essa divisão, essa fragmentação do ser humano potencializa tanto a depressão como a questão da ansiedade, a síndrome do pânico e tantas outras realidades. Né? E ele se utiliza de tudo isso também. Mas há, claro, de fato, realidades que por isso nós trabalhamos juntos com psicólogos, com psiquiatras, porque acolher a pessoa naquele momento não é apenas despachá-la. Não, isso não é o demônio, não. Porque, na verdade, o exorcismo é um grande exercício da caridade sacerdotal, da caridade pastoral, que o Concílio Vaticano II preconiza. É um profundo exercício de caridade com os fiéis. Essa era justamente a minha próxima pergunta. Ou seja, quando a pessoa chega até vocês, né, e se constata que realmente não é a ação do demônio, vocês simplesmente não podem falar, não, tchau, não é comigo. Caminhar, acompanhar.
acompanhar, encaminhar, também, direcionar. Hoje, graças à renovação carismática católica e às novas comunidades, se tem toda uma pastoral pedida pelo Papa Francisco, que é de escuta, que a gente chama de Ministério de Cura e Aconselhamento. E nesses ministérios existem psicólogos, existem psiquiatras, pessoas capacitadas que podem acolher aquela pessoa, não é? Ou senão, de fato, o que a pessoa precisava ou era uma confissão bem feita, não é? Realmente em que o coração se abre, ou do sacramento da unção dos enfermos. E essa confissão bem feita, ela marca o processo de uma conversão, porque não existe libertação sem conversão verdadeira. Não adianta trabalhar, procurar libertação sem a conversão. Por isso que qualquer exorcista, o mínimo que faz quando tem contato com uma pessoa, qualquer realidade que ela apresente de suspeita ou veracidade da ação do demônio, vai primeiro cobrar dela a vida na graça. Pois é, porque, meu mano velho, o que acontece? Há uma verdadeira bagunça na consciência. Os Pio XII, Paulo VI disseram: o maior pecado dos nossos tempos é a perda da consciência do pecado. Só que eu acrescento, eu não sou papa, nunca serei, mas a situação piorou, meus irmãos. O homem perdeu a consciência que tem a consciência. É verdade. Exato. Eu posso dar aquele exemplo? Pode, Santor. Um caso, né, que eu acompanhei, nós fizemos a celebração, acompanhamento de celebração, e onde foi que a ciência pastoral da escuta, né, ela chegou antes, acompanhou este caso, e aí a pessoa responsável se deu conta de que ela precisava encaminhar para o exorcista aquele caso, quando numa oração de libertação, que os leigos, né, preparados, né, acompanhados podem fazê-lo, o demônio se manifestou. E ele disse: eu não vou sair dele, porque nem obedecer à igreja ele obedece, ele está comungando sem poder. E aí depois, no acompanhamento, aí a pessoa disse: não, eu já fui a 2 sacerdotes e eles disseram que na minha situação eu posso comungar. Não, a consciência, né, da fé da pessoa cristã, como pessoa de igreja que né, esta pessoa ela foi aí confundida, né? Foi fragmentada e pronto, deu força ao mal. Mas graças a Deus ele agora está bem. Ele agora está bem, graças a Deus. Gente, a gente precisa ir ao último intervalo do Aprendendo com a Igreja e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa de hoje, falando sobre esse trabalho que a gente vai falar um pouquinho depois, que é a Pastoral da Misericórdia, não é? Foi criada justamente para esse trabalho dos exorcistas aqui na Arquidiocese de Natal. Aprendendo com a Igreja volta já, a gente já se encontra. Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 17 de novembro de 2024. Estamos conversando com o Padre Dalmário, o Padre Lielson, Monsenhor Jailton, sobre o trabalho do exorcista aqui na Arquidiocese de Natal e também o trabalho que o Ministério Sacerdotal, o exorcista, na verdade, ele realiza no Ministério Sacerdotal dos Padres. Agora, no começo do bloco anterior, a gente falou sobre a questão do ciúme, se era realmente tudo aquilo que acontece. Mas como que é a celebração do exorcismo? Isso, o exorcismo é uma celebração pública, não porque ela é aberta, mas porque ela é da igreja. No entanto, não obstante apenas o exorcista, o sacerdote conduzi-la, tem a participação de uma pequena assembleia, que são seus auxiliares, que durante o exorcismo também respondem liturgicamente ao ritual. O Senhor esteja convosco, aquela pequena assembleia vai responder. Quem é aquela pequena assembleia? Qualquer pessoa? Não.
é um grupo de auxiliares formados, instruídos pelo próprio exorcista e que também têm uma vivência de fé, que vivem na graça. Por que a gente precisa dos auxiliares? Primeiro, pela urgência ética constante do ministério e também porque nós precisamos da intercessão da igreja, que sustente ali o trabalho do sacerdote, que não é, como eu estava dizendo, o exorcista, o próprio exorcista, o sacerdote, ele não é a causa eficiente do exorcismo, não. Ele é o meio, a causa eficiente é Nosso Senhor. É a autoridade de Cristo através da igreja que vai atravessando os séculos. A igreja, ela é o reino entre nós. Ela não é a plenitude, mas é já o reino entre nós, como ensina a própria igreja. E ela vai atualizando na história. Meu Deus, atualizar talvez não seja o melhor verbo, mas presentificando, porque atualizar é entender que a coisa envelheceu e precisa ficar nova. Mas ela vai trazendo no hoje aquela própria missão de Jesus. A gente recorda um recado que Nosso Senhor manda para Herodes. Ele diz assim: diga àquela raposa velha que eu continuarei curando os doentes, expulsando os demônios, e no terceiro dia eu completarei a minha obra. Terceiro dia, Nosso Senhor falava do domingo de sua Páscoa, mas hoje a obra será completada quando? Na plenitude, quando a igreja estiver realizada no céu. Porque nós não estamos aqui, não viemos aqui para ficar. Nós somos cidadãos do céu. Enquanto não estivermos lá, a nossa permanência aqui será uma luta. Nós lutaremos até o fim. Deus quis que nós lutássemos. Deus quis que nós padecêssemos as tentações, Ele quis que nós lutássemos, porque o nosso combate diário contra a tentação, contra a forma ordinária do demônio, nos santifica, porque gera virtude e prova o amor. São Jerônimo foi muito tentado, muito vexado, muito sofrido, mas ele tinha um entendimento sobre a tentação, que ele dizia assim: isso aqui é o meu tesouro. É por esse meio, pela minha luta diária contra a tentação, que eu posso dizer a Deus que o amo, posso provar o meu amor. A gente pega São Jerônimo lá do começo e vem para cá para o século XIX, São João Maria Vianney. Deus só permite ser tentado àqueles a quem Ele ama muito. Então a tentação não é para a gente se desesperar, mas pedir a Deus que permaneça conosco, nos dê força para lutar e não nos permita desistir, e que a gente não se desespere, porque a tentação é a ocasião de provar a Deus que o amamos. Duas pessoas me perguntaram, e graças a Deus o Monsenhor Gelton está ali com os nossos instrumentos de trabalho, se tudo isso era aberto, acessível ao público. Não, a igreja não trabalha com nada secreto. Pode procurar nas livrarias e vocês vão encontrar lá tanto o acesso ao ritual, né, do exorcismo, as diretrizes para o exercício do ministério, para o exercício do ministério, pela Associação Internacional dos Exorcistas, aprovadas pela Congregação para a Doutrina da Fé, Congregação para o Culto Divino e a Congregação para o Clero na Santa Sé. E publicada pela CNBB. Isso, a tradução para o Brasil e também para Portugal, mas aqui para nós, publicada pela CNBB. Claro que só quem deve usar o ritual são os exorcistas, né? A igreja não fecha o conhecimento, mas limita o uso. Todo mundo tem acesso, só é querer. Atenção, assim, eu acho que vale aqui esse alerta, não é? A nenhum leigo e nem a um sacerdote que não seja nomeado pelo bispo é permitido usar os comandos, não é? Quer dizer, qualquer oração que se dirija. O Monsenhor Gelton disse bem, né? Na própria celebração do exorcismo, primeiro nós fazemos uma oração suplicando ao Senhor que venha e liberte, né? Depois é que nós vamos dar o comando, né? A imperativa antes é a deprecativa, deprecativa, depois é a imperativa a oração, né? A fórmula de exorcismo. Então, muita atenção a isso. As próprias orações, né? Se você desconfia que a pessoa está sob efeito, né, de alguma ação do mal, essas orações simples, dar comando, dirigir-se
ao demônio, aos demônios, isso pode trazer consequências, né? Pode virar contra. Exatamente. Não façam isso porque não é a pessoa, não é o padre Eliel. Se eu sou hoje, daqui a um ano o bispo pode mudar, pode confirmar, não é? Uhum. É a igreja, é a autoridade da igreja. O rito é muito simples. Né? E aí vale ainda dizer mais uma coisa. Atestam, né, os exorcistas, né, na associação a gente tem essas notícias. Muitos exorcismos não se efetivam como celebração, isto é, a pessoa vai ser exorcizada, né? Aí ela segue já as recomendações de preparação, se confessa, entra na vida de graça, portanto, tem conversão de vida, a intimidade com Deus pela oração, a comunhão frequente. O demônio não resiste a isso. Rosário, o rosário, a devoção é fundamental. Não precisa mais da celebração, porque o demônio aos demônios... A própria conversão já libertou. Exatamente. E aí, tem um dado importantíssimo dentro disso, que eu acho que não estou saindo do assunto, né? Mas é bom a gente dizer, um percentual muito alto, mais de 80% das pessoas que têm certeza de que precisam, não precisam. Não precisa. E o contrário também é verdadeiro, né? Mais de 80%, percentual altíssimo dos que pensam que não precisam, são os que precisam, né? Então, muito cuidado, você que diz, eu encontro Deus. Padre, eu acho que eu estou precisando de um exorcismo. Minha filha, meu filho. Padre Duarte Lara lembra de uma pregação dele, né? Uma palestra que ele diz o seguinte: vamos ao que é mais importante. E o Senhor já nos deu no Pai Nosso o que é mais importante. E nesta lista de 7 pedidos mais importantes para a vida de todo cristão, a última petição, a 7ª, é livrai-nos do mal, do maligno. Mas antes, santificar o nome de Deus, pedir o reino, viver o reino, dar o perdão, pão de cada dia, fazer a vontade de Deus. Se a gente faz tudo isso, o mal para longe, né? Agora, uma curiosidade que veio. O senhor disse que muitas vezes a pessoa ela se prepara, né, antes de ir para o exorcismo, e ela acaba que nem precisa do exorcismo porque ela conseguiu a graça. Mas por outro lado, tem também aquelas sessões que não adianta uma sessão, é um trabalho que... Existe sim. Pode dizer, diga para o Damarley falar, tem alguma coisa ali na manga. Não. Você só deve responder. Na verdade, a própria literatura antiquíssima e nova também na igreja, a gente diz, isso é muito antigo, não, mas a igreja é sempre nova. A literatura nos mostra, e a experiência também de grandes e renomados exorcistas ao longo dos séculos, que há algumas espécies de demônios que necessitam de uma sequência de celebrações de exorcismos. Ou Deus permite por uma causa maior. O padre Gabriel Lamotta, esse testemunho que ele dá, vem neste documentário que o Monsenhor Jailton falou. Havia uma senhora que ele acompanhou durante muito tempo. Todas as semanas ela era submetida a uma celebração do exorcismo. Na outra semana acontecia a possessão. Alguém fazia isso, não é? Uhum. E aí o padre começou a se questionar e a rezar a Deus: o que está acontecendo? Eu não estou agindo, né, na fé. O que há, Senhor? Que não... Ela não se liberta. Toda semana é a mesma coisa. E aí, ele fez essa oração, né, ele conta isso comovido, o padre Gabriel Lamotta. Na semana seguinte, né, depois que ele fez esta oração, acho que foi na semana seguinte, se não me engano. Aí a senhora, antes, né, de começar a celebração, disse: sabe, padre Gabriel, desde que começaram os exorcismos, a minha família, que era alheia a Deus, à igreja, entrou no caminho de conversão, missas diárias, meus irmãos, sobrinhos, a família inteira em oração pela minha libertação. Aí o padre, emocionado, disse: obrigado, Senhor, entendi agora porque que Deus permitia que demorasse tanto, né? Para que a família se convertesse de fato, né? Então tem uma causa maior.
que está Deus, sempre. Santo Agostinho disse, né? Deus nunca permite um mal, se não for para dali tirar um bem maior. Esse é o próprio entendimento da gente olhar para a ação do demônio e entender que toda ela é permitida por Deus. São Paulo chega a dizer na Carta aos Romanos, lá no capítulo 8, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Inclusive, a permissão que Deus dá para o demônio ou nos tentar, ou nos vexar, ou nos possuir, ou infestar um ambiente, alguma coisa, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Santa Teresa também dizia, já lembrei dessa santa, né? Hoje, grande Santa Teresa, que o demônio, contra gosto, mas trabalha a nosso favor e para a glória de Deus, porque foi para isso que ele também foi criado, para a glória de Deus. Agora, acho que é uma curiosidade que faz parte até do imaginário das pessoas, né? Uma celebração de exorcismo exige muito do sacerdote e dos auxiliares. Como que vocês saem depois de uma sessão de exorcismo? De fato, exaustos. Espiritualmente e fisicamente exaustos, mas de fato precisamos da intercessão do povo santo de Deus. Mas eu lembro sempre que não rezem apenas por nós, rezem pelos nossos, porque às vezes ele nos atinge através dos nossos, pai, mãe, irmão, irmã, alguma amiga, ele às vezes não tem como nos atingir diretamente, né? Eu não sei, Padre Jailton e Padre Leelson, mas eu sempre rezo algo que Ariano Suassuna nos inspirou no Alto da Compadecida. Eu, quando me recomenda a Nossa Senhora, eu digo, Senhora, que quando ele olhar para mim, não me veja, mas veja a Senhora. Senhora, quando eles olhar para papai, mamãe, para os meus, ele não veja as pessoas, veja a Senhora. Porque, de fato, depois de um ritual, nós estamos exaustos. Apesar do ritual ser estruturalmente simples, 40 minutos, 50. Empenha muita dedicação de espírito e de alma do próprio exorcista. E ali, quando eu falava da autoridade da igreja, a igreja é uma realidade muito sublime, é uma realidade sobrenatural, que a gente não cai na ilusão de pensar que a igreja é uma instituição humana. Não, a humana é uma dimensão do mistério da igreja, uma igreja sobrenatural. No exorcismo, a gente está ali está a comunhão da igreja, tem a ladainha de todos os santos. Para vir em socorro daquela pessoa, a igreja ali é militante, orando, celebrando, mas amparada pela comunhão dos santos. São Paulo lembra, não é? Que a nossa luta não é contra seres visíveis de carne e osso, mas os espíritos que estão nos ares. É uma coisa tão importante, eu sei que vocês já perceberam nisso. No ritual do exorcismo, a igreja coloca algo que nos outros sacramentos nem todos têm, a ladainha de todos os santos. Só em grandes circunstâncias. Em grandes circunstâncias, igreja, né? Porque condenação, a profissão de volta, a vigília naquele pascal. Momento a gente suplica que os nossos irmãos e amigos do céu intervenham justamente tem outro dentro daquela pessoa. O Padre Leelson lembrou a vigília, porque o exorcismo ele está de alguma forma muito ligado à graça batismal. A encarnação, gente. A nossa dignidade. Eu preciso dizer, quando eu vejo hoje os seres humanos, os nossos irmãos querendo ser cachorro, querendo ser gato, querendo namorar com a árvore. Desculpem-me, podem chamar o que for, legitimar como queiram, mas isso é ele. Sem dúvida. Isso é ele desfigurado, que quer desfigurar, aniquilar a nossa dignidade, o esplendor da beleza de Deus, de sua glória. Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o homem vivo. Pronto. É ele que quer destruir tudo isso. É ele que quer humilhar o próprio Deus através das criaturas. Pela via do pecado ou dessa sujeição, digamos, né? Do intelecto, que aí vai atingir a pessoa como um todo.
Lembrando o padre Rufus, dizia, o maior e mais eficaz exorcismo, a confissão dos pecados. Pronto. Tá dito. Tá certo. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, que realmente é um programa que a gente poderia esticar por mais horas, ou dividir em outros programas, mas eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais, comentassem alguma coisa que ficou e que vocês acreditam que seja importante nesse momento a gente passar para as pessoas que nos acompanham tanto pela rádio como pelas redes sociais. Primeiro, uma palavra de gratidão, Luciano, à sua pessoa, à Passos com a Arquidiocesana e à Rádio Rural FM 91.9, a Sintonia do Bem, por nos proporcionar este momento de formação ao nosso povo. Profeta, Deus diz através do profeta que o povo padece por ignorância, por falta de conhecimento. Isso é uma oportunidade de trazer ao povo um conhecimento, ainda que breve, porque o tempo e as circunstâncias não nos ajudam a aprofundar, no entanto, breve, no entanto, necessário e benfazejo, com certeza ajudará muitos irmãos e irmãs que agora nos ouvem. Um agradecimento ao senhor bispo, que nos nomeou para esse ministério que é exigente, que é necessário para a igreja, sobretudo nesses tempos doentes em que nós vivemos. Então, um agradecimento ao senhor bispo por nos ter possibilitado servir a igreja, sabe? Servir a igreja é nossa maior alegria, a igreja é nossa mãe. Santa Catarina de Sena dizia, se eu morrer, eu morrerei de amor pela igreja. Então, nosso amor tem que se traduzir no serviço. São Tiago diz que a fé que não se traduz em obras, ela é uma fé morta. Mas o amor à igreja, se não se traduz em serviço, também será um amor estéril, morto. Não será amor. Quando São Paulo fala do amor, ele mostra o amor sempre é uma ação, que tudo perdoa, tudo espera, tudo crê. Então nós oferecemos o nosso sim à igreja nesse ministério por amor a ela e a seus filhos. Essa mãe que perde ou tem arrancados de si muitos filhos pela ação do demônio, e nós, por esse ministério, somos um meio pelo qual nosso Senhor, o esposo glorioso da igreja, os vai trazendo de volta, através das nossas mãos, dos nossos sacrifícios, das nossas vozes, da nossa penitência diária, também da prudência, da ciência, da piedade, do amor. Dessas características que a gente tem que colocar na vida. E a vida do exorcista é uma vida que precisa muita vigilância. O antigo rito do exorcistato que era dado aos seminaristas, entre outras palavras, dizia assim, tomai cuidado, para que não sejais escravo daquele a quem combateis. Então, nossa primeira palavra de gratidão a vocês da Pascom, à rádio, ao senhor bispo que nos confiou, aos irmãos que toparam estarmos juntos aqui, mas também uma súplica ao povo, com muita humildade. Rezem por nós, pelos nossos e pelos que nos procuram, também pelos sacerdotes todos. Eu já citei tantas vezes São João Maria Vianney, pela devoção e o amor que tenho, mas também pela palavra acertada dele em tantas circunstâncias. Ele dizia, o demônio, quando quer mostrar sua força na igreja, atinge primeiro os sacerdotes. Então rezemos pelo clero, pela santificação do clero, pelo nosso bispo, pelos bispos eméritos, nossos arcebispos eméritos. Rezem por nós, nos ajudem com a oração, também ofereçam seus pequenos sacrifícios pelas pessoas que vêm até nós. E não esqueçam de suplicar sempre a Nossa Senhora, que nos guarde. Ela é aquele grande grito de Deus naquela palavra da Escritura, que a gente até chama proto-evangelho. Porém, ordem entre ti e a mulher. Nossa Senhora sempre virá em socorro das nossas necessidades do agora e na hora de nossa morte. E peçamos também a intercessão de São José, o patrono da igreja e terror dos demônios,
Por que terror dos demônios? Por causa da sua grandiosíssima humildade, a força com que Deus lhe concedeu para proteger seus grandes tesouros, Nossa Senhora e Nosso Senhor. E o silêncio fecundado pela indiferença a toda a obra dele. O silêncio exorciza. Se a alegria exorciza, também o silêncio de José nos ajuda muito. Sim, a santa indiferença diante da ação do demônio. E o Monsenhor Jailton já expressou de maneira tão bela nossa gratidão a toda essa realidade institucional e pastoral em nossa arquidiocese, sua paciência, santo homem, em nos conduzir. Toda a rádio, todo o aparato de comunicação, esse grande instrumento de evangelização em nossa arquidiocese, o nosso arcebispo, né? A atenção, o zelo pastoral dele, que passa através de nós no exercício desse ministério. Mas eu como eclesiólogo, eu quase que as lágrimas, Monsenhor Jailton falando. É a igreja. É a esposa de Cristo que continua sendo, eu digo isso com tanta convicção, mas com tanta fé, a perita maior da humanidade. Se existir algo, ou alguém, ou uma realidade institucional nesse mundo que entenda melhor do ser humano, por gentileza, alguém me avise. Me avise ou me convença, porque é impossível. E ela é mãe. E quando eu paro para atender as pessoas, eu sei que é o sentimento dos meus irmãos. É a igreja mãe que está aqui. É uma mãe que acolhe, que escuta, que compreende, que usa de misericórdia e compaixão para com seus filhos. Então a minha palavra é eclesiológica, é eclesial, né? A nossa missão é ser esse rosto materno para a humanidade, que nos toca justamente na nossa arquidiocese, né? E não tenham medo de vir até nós. Claro que no âmbito da evangelização eu aprendi isso com Baltasar. Acolhimento não é esperar que o outro venha, é ir ao encontro do outro, mas nós não temos condições de ir ao encontro. Porque o exorcista também tem outras funções, os exorcistas também têm outras funções. Imagina esse coitado como pároco, esse daqui vigário paroquial, toda uma família para cuidar, eu também. E lá longe, mas o povo vai bater lá. Vai bater lá. Então, venham até nós, não é? Lá em São José. Para que sejamos justamente esses míseros instrumentos de Deus, de discernimento, mas sobretudo de acolhimento. E peço, quando falarem com Nossa Senhora, basta pronunciar o nome da gente. Não sei, mas às vezes quando eu peço, quando alguém, opa, não, Maria, eu estou indo de Fátima, vou rezar pelo Senhor, ou vou a outro santuário, basta pronunciar na presença dela o nome Dalmário. Ela sabe. Teu filho se recomendou. Então, eu peço principalmente que quando conversarem com ela, rezem por nós, pelos nossos familiares. E nós temos a graça de tê-la como nossa padroeira. Não é? Onde esta imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. Não é? Ele trabalha pela desgraça, mas ela é a cheia de graça. A cheia de graça. Então, invoquem Maria sobre nós, invoquem Maria sobre vocês. O segredo da nossa vida é ela. Olha a estrela. É ela. E aí a gente transborda de felicidade e de emoção. Então, rezem por nós e pelos nossos e pelas pessoas também que acorrem ao colo da Mãe Igreja. Imagem plena é ela, Maria Santíssima. Padre Elielson? Acho que não tem nem mais o que dizer. Tem sim, não é? Porque passo as palavras, não é, dos irmãos que já falaram, mas também peço ajuda de uma forma assim muito pontual na misericórdia praticada, não é? Não esperem que chegue ao padre, que chegue a quem for. Se você viu, se chegou a você, ame, né? A grande maioria, sobretudo dos jovens que caem
né, nessa situação, ou semelhantes a ela, faltou em algum lugar eles entenderem pelo menos o amor, não é? Entenderem que são amados, entenderem que o amor de fato explica tudo e transforma tudo. Então o amor. E eu me lembro agora de um jovem, eu atendi já tem acho que uns 2 anos, e esse rapaz se confessou assim, muito sentido por causa dos seus pecados. E aí, quando eu comecei a falar, ele começou a chorar. Aí eu disse, o que houve? Ele disse, eu nunca tinha visto a misericórdia. Então essas palavras me deixaram assim impactado. Nunca tinha visto a misericórdia. Então vamos mostrar a misericórdia, né? A misericórdia é Deus. Não é passar a mão na cabeça, dizer que está tudo bem, que faça o que Jesus é caminhar para a verdade, caminhar com a verdade, não é? E dar o amor de Deus a quem Ele coloca diante de nós. Se nós fizermos isto junto com tudo o que o Senhor já nos deu, não é? De armas, não vai sobrar espaço para o mal na vida de nenhum de nós, né? Ele não vai conseguir tomar, não é? Como posse dele, que não é nenhum templo vivo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É isto. Muito obrigado a todos. Tá certo, gente. Olha, em nome do setor de comunicação da Arquidiocese, em nome da Rádio Rural, eu agradeço muito a participação de vocês hoje aqui. Eu sei que não foi fácil, vocês 3 têm uma agenda repleta de atividades. O senhor Jailton percorreu quilômetros, saiu 6 horas da manhã para estar aqui, para participar dessa conversa. Então, eu agradeço, fico muito feliz de ter participado deste programa, de ter feito esse programa com vocês. E o que eu posso oferecer para vocês são as minhas orações no trabalho de vocês, no ministério de vocês. Eu tenho certeza que cada um que está nos ouvindo, que está acompanhando esse programa, também vai rezar por vocês, e que esse ministério de vocês seja muito fecundo, que vocês possam, com a graça de Deus, ajudar a muitas pessoas que os procuram em busca de salvação, em busca de auxílio, em busca de uma reconciliação com Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Amém. O Aprendendo com a Igreja deste domingo vai ficando por aqui. Você continua conosco, continua com a Rádio Rural, e daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos um bom domingo, um excelente final de semana e até o próximo Aprendendo com a Igreja.